Continuando, então, gente, agora nós vamos ver sobre a economia, tá bom? A economia asteca, ela era muito simples, flexível e de fácil expansão, tá bom? E onde que vinha o sustento deles? Eles tinham um sustento fiscal, mas também, né, o sustento aí das coisas que eles faziam, tá? De onde vinha o sustento fiscal deles? Vinha de botins de guerra, os tributos eram a principal fonte dessas finanças, o produto das propriedades dos nobres era de grande variedade e do comércio dos negociantes, tá bom? Então, como eu tinha falado lá para vocês, nós tínhamos o Calpix, que era o cara responsável por coletar e administrar os impostos, e com a ajuda dos escribas, ele mantinha um registro, tá? Desses impostos. Como que era separado esses tributos entre a Tríplice Aliança? 2/5 ia para Tenochtitlan, 2/5 para Texcoco e 1/5 para Tlacopan, tá? Mas creio eu que esse de Tlacopan, com o tempo, foi sendo pego por Tenochtitlan, tá bom? Só que eu não consegui encontrar informação para confirmar isso para vocês, tá? E a base para eles sempre foi a pesca e a caça, tá? Mas principalmente a pesca, desde a época em que eles estavam vindo migrantes, tá? Quando eles chegaram ali na região do lago, eles continuaram se utilizando, né, dessa fauna lacustre, mas começaram a utilizar essa técnica aí de chinampas, tá? Que eles construíam essas chinampas aí em cima do lago para que pudesse ter agricultura, tá bom? Eles cultivavam milho, feijão, abóbora, tomate, batata, inhame, cacau e o manguei, tá bom? O manguei, vou falar para vocês o que é, porque eu tive que procurar também. Aqui, ó, o manguei, ele era uma planta de grande importância econômica, pois o seu suco preparava-se o pulque, que era uma bebida que embriagava, e das fibras de suas folhas fabricava-se o tecido e a cordoária, tá bom? Então aqui a gente tem as chinampas, aqui também uma outra forma de se ver, tá bom? Além disso, eles tinham animais domésticos, tá? Principalmente os cães e abelhas domésticas. Artesãos e operários tinham uma grande diversidade e inicialmente eles tinham que começar como aprendiz, tá? E aí só depois de passar por uma prova, por serem provados se aquilo que eles faziam estava correto, é que eles eram elevados à categoria de artesão ou operário propriamente dito, tá? E como eu falei, a religião, o artesanato estava ligado à religião, né? Cada artesão tinha o seu Deus próprio. Na metalurgia, eles estavam numa fase muito inicial e eles usavam principalmente o cobre como matéria-prima. Utilizavam madeira para fazer objetos e construção. Tinha uma indústria plumária muito grande que era mantida pelos amantecas, tá? Que era uma outra linha de artesãos muito estimado dentro da sociedade asteca. Eles tinham uma tecelagem desenvolvida, mas só que pouca coisa restou, tá? E o comércio era a garantia de um fluxo de mercadorias grande, que havia sim uma rede comercial para os astecas, tá? Tinha-se, a negociação era feita pela simples troca de tipo, eu te dou uma pedra, você me dá uma pedra em troca, e também quando precisava haver uma compensação, porque o que ele tinha trocado não valia a mesma quantidade, eles usavam o cacau, que foi a grande paixão asteca, tá? E que é de onde vem realmente o chocolate. Até a própria palavra chocolate é de origem asteca, tá? Eles não tinham animais de carga, então eles tinham que usar a força humana e hidrovias, tá? Para fazer o transporte, tá bom? Artes, o que nós temos de artes? Aí agora a gente vai perceber muito a presença, né, daquelas culturas lá anteriores que eu falei para vocês, tanto dos Olmecas como de Teotihuacan, quanto dos Toltecas, tá bom? Eles tinham essa assimilação, mas eles também eram muito criativos, tá? Então, no evoluir de suas atividades culturais, eles tinham um gosto muito refinado, um amor muito grande pela natureza e tinham uma preocupação constante com a estética, tá bom? A arquitetura a gente vai ver um pouco mais à frente de 2 templos que sobreviveram, tá? O restante
se perdeu, infelizmente. Na escultura, elas eram feitas de pedra ou madeira, tá? A pintura a gente pode ver nos murais, mas também em luminuras dos códices, tá? Mas a maior parte está apagada dessas pinturas. Tanto a dança quanto a música era muito evoluída, tá bom? Principalmente no caráter religioso, isso. Na literatura, a gente pode ver que existia uma falta de uma escrita eficaz. A maior parte do que era transmitido, tá, pela sociedade era de maneira oral. Existia, sim, uma coisa mais escrita que a gente pode ver que existiam bibliotecas, tá? Principalmente quando a gente for tratar da educação, mas tudo aquilo que a gente pode falar que era escrito dentro da cultura asteca era uma coisa muito mais que lembrava desenhos do que algo que era uma grafia realmente, tá bom? O cerco à capital, né, de Tenochtitlan, acabou com tudo que a gente podia ter em arquitetura, tá? Então a gente vai ver só de duas cidades, de Teopanzolco e Teaio, tá? Então aqui a gente tem as esculturas, aí um pouco dos desenhos, né? Essa escultura da Coatlicue, que é a deusa mãe, tá? A Pedra do Sol, que é o calendário, tá? Cada circunferência aqui tem um significado, tá bom? No livro, nas páginas 64, 164 e 165, ele vai explicar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Aqui nós temos, então, o templo de Teopanzolco, tá? Que é este aqui, e aqui ao fundo, né, que a gente vê no fundo na outra imagem, é o centro cultural da cidade. E o templo de Teaio, tá bom? Escrita e língua. Na parte escrita foi o que eu falei para vocês, a gente vê muito aí a questão dos códices, tá bom? O Códice Mendoza é um dos mais conhecidos, tá bom? E é nele que a gente vai encontrar a descrição de como era a educação, tá bom? Dos jovens astecas. Por isso que ele é tão importante, tá bom? Então, como eu havia dito, né, as pinturas em si já eram uma escrita, tá? Na escrita, quando a gente fala que a pintura é uma coisa mais escrita, a gente está querendo dizer aquela escrita ideográfica, tá? E o que se tinha de fonético era mais nome de pessoas e de locais, tá? Aqui a gente pode ver, né, um pouco da língua Nahuatl, tá? Que era a língua que eles falavam, né? Então, como era feito esses símbolos, né? Aqui nós temos o número 20, porque da mesma maneira que os maias, os astecas também utilizavam o sistema numérico vigesimal, como eu já expliquei para vocês lá na aula dos maias, tá? Então, o número 20, o símbolo dele era esse aqui que a gente vê aqui no final, tá bom? Que era uma bandeira. O 400 era uma pena e o 8.000 era um saco, tá bom? Educação. O que nós temos da educação? Nós tínhamos dois tipos de escola, tá bom? Uma que era a Calmecaki, que é esse de cima, e uma que era o Teopolticali, que é o de baixo, tá bom? Até de 3 a 15 anos, os jovens, as meninas e os meninos ficavam em casa, tá bom? E os meninos sobre os cuidados do pai e as meninas sobre os cuidados da mãe. E lá eles aprendiam as atividades domésticas mais práticas e eram castigados quando faziam errado, tá? Depois desse período, quando eles faziam 15 anos, eles tinham que escolher entre essas duas escolas, tá bom? A Calmecaki era uma escola levada pelos sacerdotes, tá? Que servia para educar as classes mais altas, havendo um espaço também para a plebe chegar até ela, e formavam os sacerdotes e os altos dignatários do Estado. Era onde se passava também a cultura oral, tá bom? Em que se era escrito aí, tá? E boa parte dessa tradição oral tinha que ser gravada por esses jovens, tá bom? O livro era mais como um auxílio, a maior parte das coisas era mais oral e memorizada. O Teopoticali era a casa de jovens e ela era levada por mestres guerreiros e existia uma em cada quarteirão, tá? Quarteirão, no caso, ele quer dizer em cada cidade, tá bom? Era uma educação mais prática, tanto para trabalhos diários, assim, lembrando, vamos dizer assim, construir uma tinampa,
arrumar a cidade de alguma maneira, até ser educado para a guerra, tá? Das duas escolas, eles eram considerados os mais vulgares e grosseiros, tá? Aqui nós temos também mais umas imagens dos códices, né, mostrando um pouco isso, tá? E a religião, por fim. Então, da religião, ela é constituída por 6 aspectos que vão permanecer sempre dentro dessa religião, tá? Do início ao fim. Quais são elas? A primeira, variedade de manifestações que fazia querer a existência de que fossem várias religiões astecas, tá bom? Porque tinham deuses oficiais e deuses privados, naquela ideia de que cada artesão tinha o seu próprio deus, tá bom? E isso nos leva à segunda característica, que era um politeísmo ilimitado de várias formas, tá? O que quer dizer? Quer dizer que um mesmo Deus podia se manifestar tanto como bom quanto mal. Na forma de um animal, na forma de uma pessoa. Então, assim, era, vamos dizer, multifacetada essa religião asteca. Da mesma maneira que a gente viu no outro vídeo de que existia uma diferenciação, né, dentro das classes, né, e que isso era mantido pelo Império Azteca, dentro da religião também tinha várias diferenciações e isso era mantido. O que importava é que, mesmo que tivesse essa heterogeneidade, o culto ao deus da guerra era o mais importante, tá? Que é a terceira característica. A quarta característica é essa distinção entre religião oficial e privada, tá? Os sacrifícios, eles eram tão sangrentos quanto os dos maias. Chegava até a ser um pouco mais sangrento. De, assim, até hoje nos assustar, tá bom? Quando é feito estudos e ter assustado muitos espanhóis lá. A grandeza era selvagem e era muito ligada àquela ideia que a gente vê muito presente nos gregos, tá? Qual que é essa ideia? Eu preciso fazer um sacrifício para apaziguar a ira do Deus. Se o Deus estiver irado, ele vai se vingar de mim, tá? Então, a gente tem como que é construída essa ideia que é ligada lá à ideia das vítimas de sacrifício que a gente viu com os soberanos. É assim, a sociedade asteca está feita, está organizada e ela começa a prosperar. Se ela está prosperando, quer dizer que o Deus está de bom humor e ele está permitindo que a sociedade prospere, tá? Se nós estamos prosperando, nós vamos querer expandir, vamos precisar fazer guerra, tá bom? Se nós queremos nos expandir e continuar que continue dando certo, então nós vamos precisar de pessoas para fazer um sacrifício para que o Deus continue de bom humor. Então, essa ideia de que a guerra e o sacrifício estão sempre dentro de um círculo vicioso é constante, tá? Do gênero, existia um momento na cultura asteca chamada de Guerra Florida, que está na página 173. O que é essa Guerra Florida? Essa Guerra Florida era um acordo que se fazia entre as tribos para que durante esse tempo eles iam lutar não para subjugar um ao outro, mas para conseguir prisioneiros para se fazer sacrifícios para o bem da sociedade asteca. Então, essa ideia de que a guerra não era para matar pessoas e conquistar, mas era para conseguir pessoas para se fazer sacrifício, ou seja, você não podia matar o seu inimigo, porque você precisava dele vivo para fazer sacrifícios, fez com que eles fossem mortos muito facilmente pelos espanhóis quando chegaram. Porque os espanhóis chegaram matando todo mundo, e para eles isso era inconcebível. Você não poderia matar o seu inimigo, porque ele tinha que ser sacrificado para o Deus, tá? Então, esse pensamento religioso e guerreiro dos astecas foi, vamos dizer assim, a fraqueza deles perante os espanhóis, tá bom? E por fim, nós temos a sexta característica, que é que não havia uma busca pela ética ou a perfeição espiritual, tá bom? Então, a convivência humana ela era regrada pelos costumes tradicionais que iam se passando, pelos costumes orais, e queria que se chegasse à pessoa a força boa e repelia a má. Era basicamente assim que eles viviam, tá bom?
Ele vai falar um pouco melhor sobre isso também no texto, se vocês quiserem aprofundar um pouco. A vida após a morte da pessoa estava muito ligada ao signo, um dos signos presentes lá no calendário asteca, tá? E esse signo designava como seria a vida da pessoa até a sua morte e posterior a ela, tá? Por fim, nós temos também a importância do culto, aí como eu já falei, que era uma atividade coletiva para proteção econômica e social da tribo. E por fim, nós temos a cerimônia do fogo novo, tá? Que está presente a explicação na página 172 lá do texto, que era como uma renovação da sociedade como um todo. Por isso, eu acho muito interessante vocês verem essa explicação lá no texto, porque ele descreve de uma maneira, assim, realmente muito bonita, tá bom? Então, gente, isso é o que eu queria falar sobre a sociedade asteca, tá? Qualquer dúvida é só me chamar que eu procuro solucionar, tá bom? Espero que eu possa ter passado um pouco também dessa surpresa, né, de tudo que eu encontrei, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e bom fim de semana.